nunca li assim 4 livros seguidos da mesma história. E adorei isso porque eu lembro perfeitamente de estar a tomar banho e a pensar, o que é que será que a Lila vai fazer? E depois eu pensar, meu Deus, tipo, a Lila faz parte da minha vida agora. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tem comigo a Luísa Sobral, a cantora e compositora e cantautora, e vamos conhecê-la como a leitora apaixonada que é. Antes de avançarmos para a ficção, e o seu género literário favorito é o romance, a Luísa adora livros de culinária, fazia muito bem doces, mas agora tira o açúcar, isto é quase uma queixa, esta investigação que eu fiz sobre ti. Agora tira o açúcar. Isso é a queixa da minha mãe, sim. Apanhaste logo a fonte. É. Pelo que perdeu a graça, para quem é doceiro, e eu sou doceira, portanto eu percebo a tua mãe. Põe abacate e não sei o que, ele gosta dos exemplos, estás a ver? É como eu tenho às vezes amigas, Mariana, este bolo de chocolate é ótimo e não tem açúcar nenhum. Então não quero. Mas ainda ontem comemos um assim com tâmaras também, e a minha mãe estava a dizer, vê-se logo, tem tâmaras. É isso, olha, sou a equipa tua mãe. Quando a Luísa vai a restaurantes, às vezes enerva a seleção musical, mas não pede para mudar, não refila, mas aquilo transtorna. É verdade. Depende da seleção musical. Há umas que não me transformam, não tanto. Olha, tens de ir à Miss Ken. A Miss Ken é uma petiscaria de conservas que é perto do Castelo de São Jorge e agora também em Belém, ao pé do Rio, que é onde se ouvem as tuas músicas. Então, o teu sucesso já era internacional, mas muitos turistas conheceram-te na Miss Ken, que é do meu marido, que é teu fã. Que giro! É verdade, ele ouve-te imenso na Miss Ken. E os turistas perguntam, o que é isto? O que é que estamos a ouvir? Que giro! É giro. Eu fico contente. É verdade, tinha guardado esta para te fazer surpresa. E ele uma vez levou-me a um concerto teu, Cool Jazz, é possível? Sim. Então pronto, fui ver-te com o meu marido ao Cool Jazz e gostávamos imenso. Gosto muito do teu marido já. Ele também gosta de ti, não sei se vamos juntar. A Luísa não liga nenhuma à roupa, odeia ir às compras, portanto, quando tem de ser, escolhe 3 coisas e vai logo para a fila. Completamente. Sim, é verdade. A minha mãe também odeia comigo às compras, porque eu não tenho paciência nenhuma, sei exatamente o que é que preciso e agora até compro online, é ótimo. Pois é ótimo. Mas sei exatamente o que é que preciso e vou para a caixa e mesmo no supermercado. E a minha mãe fica furiosa porque já estou na caixa, entramos e eu passado 2 segundos estou na caixa a fazer pressão. E ela quer ir ao provador. Estou a fazer pressão já. Eu já deixei de ir com a minha mãe porque é igual, também não tenho paciência. E eu online agora, já nem vale a pena. Não come carne nem peixe, é vegetariana. Dá sumos verdes aos filhos e eles adoram. Ainda hoje de manhã beberam um suminho verde. Pois, e uma vez o Zé até tentou partilhar com os amigos na escola, mas sem muito sucesso. Mas foi. Ele houve uma altura que eu mandava para a escola. Agora percebi que eles eram um bocadinho vítimas de bullying por causa dos sumos. Então comecei a deixar os sumos só para de manhã em casa e depois mas na que escola. bom eles gostarem, porque se eu experimentasse isso com os meus filhos, sei que não ia correr bem. Mas por acaso até foram eles. Eu sempre fiz sumos de manhã com várias coisas. E houve um dia que eu tinha lá um dos meus livros de culinária, vários, e ele viu lá um sumo e disse: quero o sumo verde. Eu pensei, se calhar já posso começar a o que é o verde que pões? Espinafres? Hoje, por exemplo, fiz com espinafres, maçã verde e morangos. Ok, maçã e morangos adoça ali. Sim. Bom. Sim, não ficou muito doce, mas eles também já estão habituados a isso, não é? Não há açúcar lá em casa. Se eu fosse tia deles, era a tia que os levava ao McDonald's. Não, agora já foram 2 vezes okay. E é a loucura total. Mas eu também já relaxei um bocadinho, eu era assim um bocado exagerada nisso. O desporto que tu fazes é natação, não adoras, mas obrigas-te a fazer porque é importante. Não, natação eu gosto muito. Okay. Natação eu gosto muito. Agora não tenho feito porque nos primeiros 3 meses da gravidez estava ali com descolamento, não podia fazer. Agora vou voltar porque a natação é um desporto maravilhoso também para fazer durante as gravidezes, até porque uma pessoa sente-se bastante leve. É o único sítio onde uma pessoa se sente bastante leve. Por isso adoro. Boa, mas não gostas de desporto em geral, é isso? Gosto quando é divertido, quando é, por exemplo, ir jogar paddle ou fazer assim coisas. Eu gosto de surf, okay. Aliás, eu ia surfar muitas vezes com o meu marido antes. Antes dos 3 filhos. Antes dos filhos. Agora tinha voltado outra vez, pumas, engravidei outra vez. E esse tipo de desporto eu gosto. Agora, ir para o ginásio fazer aulas, não, odeio isso. Ok, então se calhar é isso que me queriam dizer. Eu acho que sim. Quando pões uma coisa na cabeça, vais até ao fim, nem que para isso tenhas de ler um livro na passagem de ano para cumprir com o objetivo de X livros que te comprometeste a ler. Ai, que isto horror. aconteceu. É verdade, eu sou essa pessoa. Não estávamos todos na passagem de ano em casa da minha sogra e eu num cantinho a acabar um livro porque disse que naquele ano eu tinha que ler, o que é que era? Já não me lembro, 24 livros. Ok. E então aquele era o 24º. E eu conseguiste? não podia mentir e não.
Não, faltavam-me tipo 3 páginas e eu pensei, que estupidez, vou pouco li, paciência, leio amanhã de manhã, não é assim? E arredondando leste 24. E então ali, estávamos na contagem decrescente e eu pensei, isto é só estúpido. E pronto, e no dia seguinte li as 3 páginas e acabei os 24. Podes, exatamente, está a contar, entrou. Super focada e perfeccionista, é quase obcecada com as coisas que se compromete a fazer, mas há um equilíbrio, também sabes descontrair e em casa és relax e ainda bem, lá está, com 3 filhos, o carta caminho estavas tramada. Com eles sou relaxada, é mais os meus próprios objetivos pessoais, aí é que é mais chato. Começaste a escrever músicas em inglês, depois passaste para o português, o Engraxador foi a primeira. Portuguesa. A primeira música que eu escrevi de todas tinha 12 anos e foi em português do Brasil. Ai, que amor! Porque eu andava a ouvir muito Adriana Calcanhoto, então escrevi uma canção completamente copiada da dela. Mas foi a primeira e era assim, depois sim, comecei a escrever muito em inglês. Um inglês péssimo, na verdade. Para ti escrever é uma espécie de catarse, assim até poupas nos psicólogos, eu gostei desta. E é uma maneira de organizar os pensamentos e as emoções. A Luísa então tem um podcast, lá está, convido-vos a ouvir, é muito giro, chama-se O Avesso da Canção, que responde a perguntas que muitos de nós já fizemos, que é o que é que levou o compositor ou o letrista a escrever aquelas palavras? E o método de escrita deles e o método criativo. Sim. É muito giro, estou a gostar muito. O Avesso da Canção, Obrigada. Fica aqui o desafio. A Luísa adora ler, até tem uma página de Instagram que se chama O Livro Vadio, onde partilha os livros que vai lendo, e como apaixonada pela leitura que é, claro, que tinha que vir falar aqui de uma outra leitura que vale a pena. Bem-vinda! Obrigada! Olha então, os teus hábitos de leitura diários. Olha, eu ando sempre com um livro na mochila. Isso é a minha maneira de, cada vez que tenho, sei lá, chego a um restaurante e estou à espera da pessoa que vai almoçar comigo, ponho-me a ler. Tenho uma consulta, ponho-me a ler. Às vezes estou na bomba de gasolina à espera da minha vez, leio. Por isso, todos aqueles momentos que hoje em dia uma pessoa agarra no telemóvel, eu agarro no livro, pronto, e assim. E depois, leio sempre depois de deitar os miúdos. O meu marido joga PlayStation, nós jantamos todos, depois deitamos os miúdos, e a seguir, para aí, deito-os às 8h30, 9h, e então das 9 até ali às 11 e tal, eu leio. Boa. Na cama ou na sala? Na sala, e depois adormeço, quase sempre, e então depois vou para cima, faço as coisas todas, lavar os dentes, vestir o pijama e leio mais um bocadinho para adormecer. Para ganhar o sono outra vez, não é? Sim, para mim, eu quase que já não consigo, é como se fosse um comprimido para dormir. Sim. Eu já sinto que é muito mais difícil adormecer sem ler um bocadinho. Eu tenho isso e até eu acordo muito cedo para trabalhar, portanto eu tenho sono cedo e tenho sono, de repente fechei os olhos e fechei a loja e estou aflita. Mas mesmo que saia à noite ou tenha um programa, sem ir à noite hoje em dia já não é até às 6 da manhã, não é? Mas vou jantar com amigos, chego a casa às 2 da manhã, que é uma loucura para mim. Tenho que ler um bocadinho. Às vezes é só umas linhas, não é? Mesmo só para pôr ali, vamos pôr no mood. Com que autor ias jantar? Agora, dos últimos que eu li que me apetecia jantar é o João Tordo. O que é que leste dele? Já li algumas coisas, mas o último que eu li, li um que se chamava, como é que era? Por acaso esse está lá no livro Vadio, Ensina-me a Voar sobre os Telhados. Okay. Li um que também se chamava A Rapariga, qualquer coisa que já não me estou a lembrar, e li, o último que li, que me fez vontade de ir almoçar com ele, é o que se chama, é o Manual do Escritor, porque eu estou a tentar escrever agora um livro, e então, / peça de teatro, e então foi super interessante para mim. Ajudou? Como... Sim. O que eu gosto mais desse livro é que ele fala connosco como se já acreditasse que nós somos escritores, quase. Bom, isso motiva. Não tem aquela prepotência de escritor conhecido de achar que a maior parte das pessoas que vai ler aquilo não são boas o suficiente. Não, ele dá-nos... Põe-nos de igual para igual, eu achei isso muito bonito. Manual do Escritor de João Tordo. Olha, sim, boa. Manual do Escritor, aquilo tem um nome enorme, mas é Manual do Escritor, qualquer coisa. Google it. Exato. Eu li o On Writing, Escrever, do Stephen King. Sim. E comprei agora o On Writing, não sei se está traduzido, o Stephen King está traduzido. E agora eu comprei o do Ernest Hemingway, que é assim pequenino. Que e não é giro. nada convencidão, é muito giro. Giro. Eu sou um bocado também, adoro, também escrevo, mas estou a escrever um romance, é ficção. Tu estavas a escrever uma peça de teatro, é isso? Estás? É assim, eu comecei a escrever uma peça de teatro, mas tornou-se um romance. Por isso o que eu decidi fazer com a encenadora com quem vou trabalhar mais tarde, é que vou escrever o romance e depois vou adaptar para a peça. Olha, porque se começou a ir para aí, então eu vou deixar ir, não é? Boa. E depois a seguir adapto para... Mas agora tenho andado um bocado parada, estou a escrever canções para o meu próximo disco, então parei, não estou a conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não consigo ter a cabeça nos dois sítios. Sim, isso é um mito que dizem que as mulheres fazem tudo ao mesmo tempo. Sim. Não, mais 3 filhos, mais. Exatamente, É mais por aí. Mas sim, mas parei agora um bocadinho, mas já escrevi uns bons capítulos. Bom, já há trabalho feito. Já há coisa, já. Eu parei o meu no verão, estou com o síndrome de impostor, absolutamente, que é
quem é que eu estou a enganar, mas estou a enganar a mim própria, sempre leio um livro bom, que graças a Deus leio bastantes. Claro. Nunca vou fazer isto. Mas também qual é o mal? No fim, se for uma porcaria, pronto, fizemos, não sei. Sim, não, tens razão, eu sou espírito, tenho de ganhar mais confiança, mas é verdade. Mas eu vou voltar também, já tenho muita coisa feita, tenho mais de 100 páginas, portanto há ali personagens reais. Qual é o tamanho da letra? Olha, nem sei, eu vejo pelas páginas. Tens razão. Não, e na verdade é muito diálogo, porque é o meu estilo, eu fui guionista, escrevi novelas, portanto é muito o meu estilo. A minha mãe quando escreve também faz imenso, também escreve muito bem diálogos, eu não tenho muitos diálogos por acaso. Sabes que no outro dia eu tive vários, ainda hoje, agora estive confinada a ter um workshop, vários workshops, e houve uma senhora, são entrevistas a pessoas que são book editors e book coaches. Sim. E houve uma miúda assim muito nova, muito gira, cheia de energia, e disse uma coisa muito engraçada e também te respondo ao que estás a dizer, que ela dizia, nós na maneira como aprendemos, por exemplo, no caso ela era muito visual, e pensei logo no meu filho mais velho, ela dizia, eu sou muito visual, eu para aprender eu prefiro um filme, uma explicação, um gráfico, não sei o quê. E há pessoas de tacto, que é mais difícil de encontrar, é mais raro acontecer, e há pessoas de oral. E eu pensei, que engraçado, eu sou exatamente o auditivo, eu sou exatamente essa pessoa. Sim, a tua memória é mais... A minha também, eu decoro todas as letras de canções. Que giro. Mas é um ponto um bocado absurdo. Às vezes, eu lembro uma vez nós fomos fazer uma viagem em Marrocos e começou a dar uma canção em árabe na rádio e no dia seguinte... Tu cantavas em árabe? Pá, eu não sabia o que é que aquilo ia dizer, mas eu decorei uma boa parte. E o meu pai disse, não acredito, o meu pai está sempre irrita-se de maneira boa, ri-se disso, mas eu decoro... Tens bom ouvido, aliás, falas 5 línguas. Sim, eu decoro muito rapidamente letras, sempre foi uma coisa que eu ouço 2 vezes e já sei a letra. E tu a escrever, por exemplo, eu sou mais de diálogo, ou seja, quando eu ouvi esta rapariga a explicar, eu pensei que é engraçado, eu, às vezes conto histórias, imagina, eu lembro perfeitamente de uma história, mas não me lembro quem é que me contou. Não tenho a imagem da pessoa. Também me acontece muito. Portanto, sou muito auditiva, e ela dizia, o que nós somos enquanto learners, enquanto alguém que aprende, somos também na escrita. Portanto, ela é muito descritiva e eu sou nada descritiva e tenho que melhorar isso. Ou seja, o que eu tenho agora que melhorar... Como é aquilo que tu prestas atenção, depois é aquilo que tu Sim, eu não reparo. escreves. Se eu fizer uma estrada todos os dias e me disserem, então naquela estrada que tu fazes todos os dias, o prédio amarelo à esquerda. Sei lá, onde é que está o prédio amarelo? Não sou. E então, mesmo como... Não, mas é engraçado, porque é isso, tu quando escreves acabas por pôr sempre da perspectiva e a perspectiva que tu te lembras, não é? Sim, e mesmo enquanto leitora, se for muito descritivo, eu já aprendi a ler na diagonal. Se percebo que não há ação, Maias, não é? Não estou a perder... Sim, exatamente. É dos meus livros. Mas eu depois adoro a descrição ao mesmo tempo. Se calhar o meu, por exemplo, não tem tantos diálogos. Eu gosto mesmo muito de descrição também. É isso, aquilo que tu mais gostas de ler, é o que tu mais acaba, ou seja, no fundo é o teu estilo de pessoa, como pessoa e como escritora. Claro, tenho que fazer uma análise, não sei qual é o meu então. Eu li agora a Ana Karenina há pouco tempo. Sim. E há uma parte que volta sempre a essa parte, que é do campo e que é um bocado seca e que é super descritiva das partes das coisas do campo e de lavrar e de não sei o quê, e eu dizer, esta parte acho um bocado chata, e o meu irmão, não é incrível aquela parte do campo, e eu realmente as pessoas são mesmo diferentes, não é? Ele adorou, porque uma pessoa parece estar mesmo no campo e eu mais visual, que giro. Sim, mas eu quero voltar para a parte do romance logo, não é? Claro. Agora vamos ver como é que ele foi Sanseifa e não sei o quê, exatamente. Olha, eu pedi à Luísa para me trazer 3 livros assim especiais, e então fala-me do Irmão Alemão, do Chico Buarque. Olha, esse livro eu gostei imenso. Eu já não me lembro bem porque que não foi o primeiro livro que eu li do Chico. Ganhou o Prémio Camões 2019. És íntima? Porque no outro dia eu dei uma entrevista no dia do compositor e toquei uma canção do Chico Buarque e disse, eu não sei o que, adoro o Chico. E há um senhor que me escreve a dizer, o Chico, mas ele por acaso andou consigo na escola. O senhor é que ficou ofendido. E eu pensei, que estupidez essas coisas. Somos tão pequeninos às vezes nestas coisas. O que é que interessa? No Brasil toda a gente diz o Chico, toda a gente. Não... Eu acho que esse senhor está chateado com algumas coisas e tu levaste por tabela. Claramente, mas eu ri, mas achei tanta graça aquilo. Mas pronto, eu já tinha lido outros livros dele e este foi alguém que me falou, eu não sei se não foi o Miguel Araújo, houve alguém que me falou deste livro e disse que era incrível porque é uma história mais ou menos verdadeira. Vês, lembras-te que alguém te disse, mas não te lembras quem? É isso. És auditiva. Eu lembro-me de ter uma conversa com o Miguel em que ele me disse, quando acabares o livro vai ver na internet porque eles mostram que partes do livro é que são verdadeiras e quais é que não são. E eu lembro dessa conversa, por isso eu não sei se já tinha lido ou se foi ele que me disse para ler, já não me lembro. Mas pronto, gostei imenso desse livro. Eu gosto, o Chico Buarque é a minha maior inspiração enquanto compositor, e depois essa coisa, o facto dele ser um ótimo compositor e escrever tão bem romances, muita inveja, mas gostei muito desse romance. Eu gosto muito da maneira dele escrever, mesmo muito.
Ele é incrível. Este livro, O Irmão Alemão, então porque o Chico Buarque aos 22 anos descobriu que tinha um irmão alemão, lá está. Exatamente. E depois foi investigar, por isso é que tu dizes partes que são verdade, partes que não, porque isto é baseado na história real. Exatamente. E depois, o último que eu li dele foi o último que saiu também. Não sei se é o Essa Gente, acho que é o Essa Gente, e também gostei imenso. Eu sempre que ele lança um livro ou disco, tu vais lá. Eu vou logo lá. Há autores que somos assim, ficamos fiéis. Outro livro que tu trouxeste, é engraçado, sabes que és a terceira pessoa com quem eu converso que traz este livro, portanto está em primeiro lugar no pódio. O Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago. Este foi um livro que eu amei, assim, quando li, já foi há muitos anos. Okay. Sei lá, que idade que eu tinha, devia ter... eu lembro quando eu comecei a oferecer às pessoas... foi quando eu estava na universidade, por isso tinha pai 18, eu devo ter lido pai com 17 ou 18, por aí. E depois, cada vez, eu andei numa universidade nos Estados Unidos, só com colegas estrangeiros, e então eu andava sempre em busca do Ensaio sobre a Cegueira em inglês para oferecer e para mostrar um escritor português. E que tal as reações dos seus amigos a este livro? Não, as pessoas adoravam. O livro, quer dizer, depois virou também um filme e tudo, não é? Então acabava por ser... era uma história conhecida, mas eu ofereci, e tu até me perguntaste isso na altura de livros que eu ofereci às pessoas. Eu acho que é mesmo, esses livros são importantes porque quer dizer que nós gostámos mesmo deles, não é? Sem dúvida. Acho que, ou então às vezes conhecemos pessoas, pensamos, não, aquela pessoa vai gostar daquele livro. Eu acho que, mas o Ensaio sobre a Cegueira ofereci a imensas pessoas, lembro-me, e eu adorei esse livro, adorei, porque eu adoro livros que nos fazem questionar o nosso lado humano, e esse livro leva-nos a um extremo, um bocado, na verdade é um bocado como a pandemia agora, mas já foi escrita há muito tempo. E de repente levar-nos a um extremo de quando toda a gente fica cega e de sobrevivência, não é? E de repente cada um luta por si, e que nós somos, e esse nosso lado muito animal, quando de repente temos que sobreviver. E adorei o facto, a maneira como está descrito. Ainda no outro dia, por acaso, estava uma rapariga no comboio também a ler esse livro e a falar disso, e eu achei graça. Eu ouço imensas conversas das pessoas, porque é super inspirador normalmente, e ela estava a dizer que a maneira como, eu já não me lembro disso, mas é gira essa perspectiva, a maneira como ele descreve é como um cego, tipo, as descrições não são visuais, são auditivas, e como se nós também tivéssemos cegos. É lindo isso, eu já nem me lembrava bem disso, mas fiquei, bolas, agora vou ter que ler isto outra vez. Sabes que, então, olha, vou dizer, quem falou também neste livro com muita paixão foi a Ana Galvão, e foi o Ivo Canelas. Sim. Também. Que bom, gosto muito dos dois. Que giro, então olha, tem isso em comum, encontram-se. Então, o próprio Saramago, a propósito deste livro, e é o que estás a dizer, essa conversa que ouviste, diz o próprio autor: este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura. Pois, é exatamente isso. Ele sofreu também ao escrevê-lo. Mas eu ouvi no outro dia uma história também que eu achei maravilhosa. Tudo o que é sobre escritores, eu fico sempre fascinada. Então, no outro dia era, e eu até já disse isto numa entrevista qualquer, sobre o Gabriel Garcia Marques, quando acabou os 100 anos de solidão, e depois ele acabou e depois foi-se deitar ao lado da mulher e chorava, e ela, o que é que se passa? E ele: eu matei todos os meus personagens. Eu passei-me com esta história. Primeiro, eu sou muito fã do Gabriel Garcia Marques, muito fã. Os 100 anos de solidão é o livro favorito da minha mãe. Nunca mais me esqueci disto, sim, toda a vida. Ainda hoje diz isso e já leu muito mais depois disso. Eu por acaso tenho lá os 100 anos de solidão em casa e já li, mas não me lembro bem. E então no outro dia, quando eu estava a fazer esta coisa do livro vadio, que eu envio os livros todos que tenho em casa para as pessoas lerem, não enviei os 100 anos de solidão. Pensei, espera lá, que este aqui eu quero ler outra vez. Mas o Amor em Tempos de Cólera foi, e aí talvez ainda seja, eu agora já não leio há muito tempo, mas cada vez que alguém me perguntava, o meu livro preferido era esse, porque para mim é das histórias de amor mais bonitas. Sendo que não é um amor concretizado, e nunca vi o filme porque nunca me apeteceu. Depois não vais voltar a ler o livro. Se vis o filme, já não vais ler outra vez. Pois, eu agora, por exemplo, estou a ver a série, e eu nunca vejo séries, mas apeteceu-me ver a série da Amiga Genial, porque eu li os 4 livros e gostei imenso. E também quero ver a série da Pátria, que também li e adorei. Mas não leste a Amiga Genial? Não, eu tive um problema com a Amiga Genial. As minhas amigas venderam-me tanto que, claro, comprei, fui logo à feira do livro, na altura ainda para mais. Foi um livro que eu desisti cedo, e eu tenho dificuldade em desistir. Mas o primeiro livro da Amiga Genial eu não acho que seja... Não é o melhor. Não, eu acho que tu desististe provavelmente na parte em que aquilo começava a ficar melhor. O fim do primeiro... E toda a gente que eu conheço tem a mesma coisa. Eu não cheguei a meio.
Pronto. E eu tenho dificuldade em desistir e desisti com... mas pensei, eu insisto volto noutra outra vez, altura. porque, tenho que voltar. Olha, eu também nunca tinha lido estas trilogias, tipo, nunca tinha lido nada assim tão longo, e depois, no fim do livro, comecei a gostar imenso. Adorei o segundo e o terceiro, e o quarto era uma conclusão, mas muito E bom. leste de seguida, não leste outros... Quando eu leio séries, que também é mais raro, mas tenho algumas séries que gosto, intercalo com outros a meio. Não consegui fazer isso porque elas as duas faziam parte da minha vida. Giro. Foi uma coisa, por isso é que eu nunca li assim 4 livros seguidos da mesma história. Sim. E adorei isso porque senti-me, eu lembro perfeitamente de estar a tomar banho e a pensar, o que será que a Lila vai fazer? E depois eu pensar, meu Deus, tipo, a Lila faz parte da minha vida agora. Sim, mas eu sinto imenso isso. As pessoas ganham vida, as personagens ganham vida. Mas é que aqui, quando é 4 livros seguidos grandes... Estás muito tempo nesse mundo. Estás muito tempo com aquelas pessoas, muito tempo. E elas, de repente, são mesmo parte da tua vida. A mim acontece muito acabar um livro... A minha mãe lia muitos livros assim grandalhões. E eu lembro-me de dizer, eu odeio ler calhamaços. Quando é bom, tão bom. E hoje em dia eu quase que não quero ler livros pequenos, porque eu gosto de ter tempo para estar ali com aquelas pessoas. E depois tenho um problema, que é... O que fazer, quanto tempo dar entre um livro e outro? Porque eu às vezes sinto que vou de rápido demais e que não fiz o meu luto. Agora estou com essa questão sempre com os livros, que eu quero começar logo outro, mas às vezes é preciso respirar um bocadinho. Sim, entre dois. Chama-se a ressaca do livro. Eu tenho isso, eu li muito estes últimos meses e tive a dar vários que eu não adorei, mas que esforcei-me ali até ao fim. Então, mas porquê que os leste? Como é que eles chegaram até ti? Porque um deles, imagina, foi um best-seller muito conceituado. Eu pensei, há uma editora que eu gosto. Agora não quero dizer mal dele. Porquê? Porque te mandaram para falar bem. Sim. É que a mim já me aconteceu isso, mas eu digo sempre, eu só vou falar do livro e ler se me apetecer. E às vezes há livros que não são adequados a períodos específicos. Exatamente, foi o timing. E então li 4, na verdade, li outros 4 livros a meio. E 2 deles foi Romances Cor-de-Rosa, que eu adoro, é o meu guilty pleasure, tanto literatura feminina mais levezinha, tem que ter beijinhos no final. Olha, o Miguel Araújo também diz, se é pleasure não devia ser guilty. Exatamente, eu adoro essa frase que tu me disseste, toda a razão. Sim, foi ele que me disse. Sim, mas eu às vezes digo que tenho vergonha porque há livros que eu adoro, há muitos maus, mas depois têm flores na capa e eu tenho vergonha, mas de facto há romances Cor-de-Rosa giros. Mas olha que às vezes mandam uns assim, que têm tipo brilhante, sabes aqueles que vêm, não é a capa. É o saquinho transparente. Não, isso não dá. Eu não consigo isso também não consigo. Isso também não consigo abrir. Não, eu sei que às vezes pode ser, mas não, saquinho com brilhantes. Não, isso não dá. Consigo. Sei de quem é que estás a falar até. Não, mas não. Esses livros todos vêm sempre cheios de brilho. Mas sabes que uma vez disseram numa editora, porque eu critiquei isso, porque vende mais assim, portanto. Não, e mandaram-me um livro ontem também com uma capa também dessas e eu já não tenho vontade de ler. Sim. É horrível. Para mim, se calhar vende mais para outras pessoas, mas para mim tem o efeito oposto. Claro, porque quando vejo uma capa fleira, eu já não me apetece ler. Mas dentro do fleiro há fleiro bom e fleiro romântico, vá. Pois. Mas aí também quando tu lês coisas muito eu própria, que adoro um livro cor-de-rosa, se eu ler coisas muito boas seguidas e depois for para o cor-de-rosa já não vai saber bem. Também é uma questão de escala ou de... Não, mas esse é o equilíbrio sempre, não é? Sim. É bom uma pessoa também... Imagina, há uns best-sellers que agora estão na moda e eu não adorei, mas eu, Mariana, não adorei. É subjetivo, não é? Não vou... Isso é outra coisa péssima de uma pessoa às vezes pensar, é best-seller, não é? Mas tipo... eu sou super vítima disso. Tu leste aquele da Eleanor, a educação... Esse é dos meus livros favoritos. Eu também adorei Eleanor, esse livro, e esse livro é best-seller. Chama-se Eleanor Oliphant is Completely Fine, não é? É, exatamente, mas há tradução. Em inglês. Como é que é a tradução? Eu acho que é a educação de Eleanor. Olha, este recomendamos então as duas. Gostei imenso. Livro é maravilhoso. E esse livro eu leio ao mesmo tempo que a minha mãe, muitas vezes. A minha mãe é uma leitora assim, tem uma biblioteca gigante e nós lemos muitas vezes ao mesmo tempo, ou uma e depois a outra, para podermos comentar livros. E esse aí nós lemos as duas ao mesmo tempo. Porque ambas gostaram? Sim, ela também gostou imenso. É um best-seller. Mas eu ligo muito a isso, eu sou vítima de... Se ganhar um prémio, ou se foi nomeado, ou se toda a gente adorou, eu sou um bocado... Olha, todos os anos eu compro o prémio Leia. Eu vou com a minha mãe sempre à Feira do Livro, é um ritual nosso, vamos as duas à Feira do Livro, enchemos um saco de livros e compro todos os anos o prémio Leia. E eu confio mesmo no prémio Leia, tenho lido coisas muito boas. E vou conhecendo escritores espetaculares também. Sim, e não te delude. Não, nunca. Exatamente. Até agora ainda não. Eu li agora durante a semana que tive Covid, a minha mãe deu-me um livrão gigante que lhe deram lá na Leia, porque ela lançou um livro para a Leia, e que a senhora lá da Leia disse que tinha sido dos livros que ela mais tinha gostado agora ultimamente, que se chama Os Interessantes. É com W o nome dela. Foram 600 páginas que eu li em 3 dias. É muito grande e eu realmente depois senti que... Meg Wolitzer. Mas não sei, primeiro achei muito americanoide, não sei. Tu viveste nos Estados Unidos? Exatamente, por isso é que às vezes eu tenho assim um radar do americanoide que não. E achei pouco, não sei, achei pouco denso, pouco interessante. Sim, mas pronto, é subjetivo.
E é best-seller também esse. Há de ter o seu mérito e muitas pessoas gostaram, mas tu não. Há um livro, deve estar traduzido de certeza, peço desculpa, não sei, mas é o The Catcher in the Rye. Catcher in the Rye, sim. Pronto, e foi Eu escrito, li isso nos Estados Unidos, porque era exatamente, obrigatório. Era obrigatório e hoje em dia é considerado um clássico porque foi Obviamente J.D. Salinger, ou como é que se chama o autor? Sim, eu não me lembro do nome. Catcher in the Rye, e foi um clássico porque foi escrito para jovens e de repente ficou um fenómeno também para adultos. Portanto, foi um livro, e foi de repente esse livro foi uma explosão de sucesso de tal maneira que houve tanta pressão para cima do autor que ele se refugiou e nunca mais fez nada. Pois, foi onde eu aprendi a palavra phony. Eu não sabia o que queria Phony é dizer. falso. Okay. É uma pessoa falsa, exato. Eu não sabia, aprendi por causa desse livro. Porque a palavra aparece imensas vezes nesse livro. E então eu lembro-me de aprender a palavra por causa desse livro. Por acaso ainda nunca li nenhum livro em Kindles ou nessas coisas, mas um amigo meu tem um e estava-me a mostrar que é espetacular para isso, porque carrega-se nas palavras e aparece logo o significado. Por isso, pessoas que não falam inglês tão fluentemente, isso ajuda imenso. Sim, o Kindle também temos o Kobo na Eu ainda não aderi porque eu gosto mesmo dos livros, mas às vezes acontece-me viajar a trabalhar e estar a acabar um calhamaço, faltar-me um capítulo e levar aquele calhamaço só para ler um capítulo. É um bocado estúpido. Eu li um livro também, eu tenho um clube de leitura e todos os meses temos um livro para ler. E o primeiro livro foi-nos aconselhado por outra pessoa que nos ajudou a fazer o clube de leitura na altura e que se chamava Os Livros da Minha Vida. É um livro, é sobre é verdade, é sobre uma mulher que teve um cancro e o filho vai com ela à quimioterapia e eles começam a ler os mesmos livros para discutir enquanto estão à espera da quimioterapia e através dos livros eles vão discutindo a vida, não é? E a ideia é muito bonita. Mas não é triste? Acho que eu tenho um bocadinho, prefiro não ler livros tristes. É triste, mas sim, e é um daqueles livros que eu acabei e pensei, este livro não me trouxe nada, mas depois ao longo do tempo vou-me lembrando de coisas do livro, ou seja, há ali coisas, e lembro dele dizer uma coisa muito engraçada sobre o Kindle e os livros de papel. Ele diz, o livro de papel vem ter connosco. Nós às vezes de repente estamos em casa, ele até pode cair da prateleira, ou de repente há um livro que está em cima da mesa de alguém, que nós vamos à casa de alguém, está lá um livro em cima da mesa. Atrai, Exato, ou vamos a uma loja e os livros eletrónicos, isso não acontece, não é? Eles não vêm ter connosco. E eu achei muito bonita essa ideia de um livro vir ter connosco. Isso aconteceu, por exemplo, no outro dia, como eu estava a dizer, com o 100 anos de solidão, ele veio ter comigo no outro dia. Que giro. Não fui eu que o procurei. Eu uso essa expressão também. Acho isso bonito. Uso essa expressão, mas é mais. Eu sigo muitas páginas de Instagram de bookworm e de pessoas que seguem livros. Sim. E estes tais best-sellers que falei há pouco, mais cor-de-rosa, foi pelo Instagram, muitas pessoas a recomendar, muitas pessoas que leram, muitas pessoas que adoraram. Mas não sigo ninguém disso, mas tens-me considerar alguém que tu confies. Tu lês muitos autores portugueses também. Muitos autores hashtag portugueses. Boas leituras, hashtag autores portugueses, hashtag livros. Pois, eu faço isso todos os meses, eu mostro aquilo que eu ando a ler, mas acho bom que alguém me diga. E depois há o Goodreads, mas eu não acho que seja uma aplicação muito boa. Eu ligo um bocadinho aos ratings, às notas que as pessoas dão. Sim, mas eu por acaso acho engraçado às vezes ir ver isso só depois. Por exemplo, nesses dos interessantes, era o que eu tinha para ler, e então achei giro, eu no fim, ir ver o que é que as pessoas acharam e ver se tinha a ver comigo. E lês as opiniões? Por exemplo, esses interessantes, só no fim li, mas esses interessantes, por exemplo, tinha ou 5 estrelas ou 1, mas eu acho que esses livros, quando têm isso é bom sinal. Porque tu criares nas pessoas sentimentos tão opostos, mas todos eles intensos, ou seja, porque 1 estrela é um sentimento intenso e 5 estrelas é um sentimento intenso, não é? 3 é que é uma chatice. E eu achei interessante isso, porque ou tinha 1 ou 5, e eu acho que isso também é interessante também conseguir causar isso nas pessoas. E é tão subjetivo, eu não leio os comentários antes, e uma vez aconteceu-me ler um livro que eu adorei, e depois fui ler os comentários e pessoas que diziam mal, mas com maldade do livro. E pensei, ainda bem que eu não li antes estes comentários, porque se calhar não teria lido. Mas é isso que eu sinto. Eu sinto que às vezes aquilo depois me condiciona a leitura toda. Eu não vejo muito isso. Vejo, por exemplo, este livro que eu estava a dizer que estou a ler agora, do Trevor Noah, isto foram 2 do meu clube de leitura que leram e gostaram, e até de uma delas, a Catarina, ela emprestou-me. E então eu estou a ler, ou seja, vou lendo assim porque ela me aconselhou e me emprestou. Mas sabes, já agora o que o livro está a dizer, o Trevor Noah, chama-se Born a Crime. Sabes o nome em português? Eu acho que não há traduzido este livro. Eu acho que há. Aí, que Nascido um crime. Deve ser uma coisa desse género. Sou um crime. Um crime, ok. Eu tenho este livro, ainda não li, mas... ok. Mas olha que eu ontem estava a sair do coro do meu filho e uma das mães do coro disse-me que tinha ouvido este livro em audiobook,
que é mesmo o Trevor Noah a contar, e ela disse que é espetacular ouvir em audiobook. Também ainda nunca fiz audiobook, não consigo. mas eu também ainda não aderi a essa coisa do audiobook, mas ela disse-me que é muito giro porque é ele próprio e ele é um comediante e isso então é engraçado ouvi-lo contar. Pronto, Sou um Crime. Trevor Noah, já agora fica aqui também. Sou um Crime, ok. A recomendação. Eu nem leio muito por acaso em livros em inglês, até este é que foi ela que deu. Eu leio muito escritores portugueses, é verdade. Ou lusófonos, em geral. Eu gosto de reparo escritores isso africanos. por causa da tua página do Instagram de O Livro Vadio. Sim. Eu leio muitos autores portugueses, eu reparei, achei graça a isso. Português e lusófonos. Eu devia ler mais. Adoro escritores, adoro o Pepe Tela, adoro o Água Lusa, o Miyakoto. Houve uma altura que eu andava maluca, só lia coisas africanas. Tipo, era mesmo, porque não sei lá, eu tenho assim um sonho de um dia ainda viver em África também um tempo. E então só lia esses livros. E eu adoro o Água Lusa, tem livros maravilhosos. O Pepe Tela também tem um assim me marcou muito, agora não me lembro do nome, que era de repente eles acordavam e só havia poucas pessoas que restavam no mundo. Eram pai 5. E então é espetacular esse livro também. Já não qual me dos autores? Eu acho que é do Pepe Tela. Ok, não sei qual é. E por isso, isto foi porque quando eu vim dos Estados Unidos eu estava sempre a escrever em inglês e então escrevia as músicas todas em inglês e eu queria começar a escrever mais em português e eu pensei, a primeira coisa a mudar é ler só autores lusófonos. E foi difícil agora começar a inserir outros. Só agora com o Book Club é que eu comecei a pôr mais autores de outras nações. Agora, por exemplo, li As Travessuras de uma Menina Má. Maravilhoso, Mário Vargas Llosa. Adorei. Maravilhoso. Li em espanhol, por acaso. Li em espanhol. Lês bem em espanhol? Sim, esse espanhol é muito fácil. Eu também li eu nem tentei. a Almudena Grandes em espanhol e é um bocadinho mais difícil porque ela é espanhola mesmo e ele é peruano. Sim. E então o espanhol peruano é muito fácil, parece quase brasileiro. É muito fácil de ler, mesmo muito fácil. E esse livro é espetacular. Maravilhoso. Adorei esse livro. Maravilhoso. Eu tenho uma convidada que me trouxe esse livro e eu fiquei toda contente porque li há muitos anos, nem me lembro bem da história, depois recapitulei para preparar a conversa, As Travessuras da Menina Má do Mário Vargas Llosa, e eu ofereci-lhe um livro no fim e quem me diz que gostou desse livro, eu recomendo outro do Vargas Llosa que eu adorei. Qual é? Que é A Tia Júlia e os Escrevedores. Foi esse que também me aconselhou uma amiga minha. Porque supostamente é verdade, a Tia Júlia foi com quem ele cresceu. Foi a primeira mulher dele, ele teve 3 mulheres. E era tia dele. Era irmã, ele tinha um tio materno, casado, e era irmã da mulher dele. Ok. Mas trata-la por ti, não era a tia Júlia. E ele foi casado com ela 9 anos. E depois teve outras 2 mulheres. Uma 50 anos, por acaso era uma prima. E agora está com uma assim fantástica, não é? Isabel Presley. Ele é maravilhoso. Então pronto. É um escritor. Tu gostaste das Travessuras da Menina Má, que também recomendo. Tia Júlia e o Escrevedor. E depois há outro muito engraçado, que é assim mais malandro, muito engraçado, que é o Pantaleão e as Visitadoras. E as Visitadoras são assim as meninas. Olha, sim. Esse é divertido. E é mais pequenino. Também pronto, e a Catarina Raminhos foi com quem falei, ela trouxe-me As Travessuras da Menina Má e eu ofereci-lhe a Tia Júlia e o Escrevedor. Então eu ofereço sempre um livro, então também tenho aqui um para ti. Obrigada, é o melhor presente que podem dar sempre. Sabes, e tu há bocado disseste uma coisa que eu identifico-me e não disse nada para guardar para agora, que foi, depois de conhecer uma pessoa um bocadinho, ou o gosto literário dessa pessoa, eu adoro fazer o diagnóstico, olha, este livro era ótimo para ti. Eu toda a vida fiz com as minhas amigas. Sim. E no outro dia até o Luís Franco Bastos, lá na rádio, gozou comigo porque era que eu emprestei um livro há bastante tempo. E ele disse: Mariana, mas tens noção que eu não te pedi, tu é que disseste que eu vou gostar deste livro, então pensa que horror, eu faço um bocado isso, desculpa, se calhar. Eu adoro. O guitarrista toca comigo. Eu estou sempre a dar-lhe livros. Ele vai tocar e leva sempre um livro qualquer, assim, meio coisa. E eu, não, Manel, eu vou-te trazer. Então já lhe emprestei. Eu já nem sei o que é. Mas emprestei coisas que achei que ele ia gostar. E ele gostou. Gostou? Não é muito bom quando acertas? Sim. Porque às vezes ele traz coisas assim, tipo, ele traz muitos Kafkas e não sei o quê. Mas vamos lá intercalar os Kafkas com outras coisas. Sim. Eu, por causa dele, eu li o Processo do Kafka e que eu achei sempre que não ia gostar e adorei. Gostaste? Eu só li a Metamorfose, mas que sofri. Mas eu gostei imenso do Processo. Quer dizer, adorei, ele é intenso, mas gostei. Mas sabias para o que ias, também é importante. Sabia, mas é que eu acabei, contei mal os livros para a viagem e depois faltava. Mas já me aconteceu, por exemplo, em Itália contei mal também e comprei lá um italiano e adorei, descobri aquele autor e gostei imenso dele. E lês em italiano, tu és maravilhosa. Italiano também. Giro. Mas não sei se pode ser muito, por exemplo, o Italo Calvino já é um bocadinho difícil de ler, se calhar italiano, não sei. Mas por acaso li o Italo Calvino em italiano, mas já há muitos anos. E na altura namorava com um rapaz italiano, ou seja, o meu italiano estava melhor. Isso ajudou, claro. Agora, por isso é que eu agora só leio em português. Teu marido é português. Meu marido é portuguesíssimo. Olha, então o livro que eu tenho, ao contrário de ti, tendência, tenho que ler mais, tenho que me esforçar a ler mais autores portugueses. E gosto muito dos nossos autores portugueses, muito deles. Sim, mas já percebi que tu vais ser ótima para me dar conselhos americanos. Ótimo. Assim trocamos. Que giro, sim, acho ótimo. Boa. Então, olha, este livro é americano, mas há tradução, é Untamed, é Indomável, okay. da Glennon Doyle. Uau, não faço ideia. Olha, não é best-seller. Não é ficção, não é ficção.
É a história de uma mulher que, casada com 3 filhos, eu não vou ser spoiler, mas vou explicar um bocadinho. Sou eu. Todos os capítulos são diferentes, são pensamentos sobre coisas, e é giro, Luísa, porque eu ouvi a tua conversa no Avesso da Canção, do teu podcast, com Carolina Deslandes, e no fim vocês têm uma conversa gira. Sim. Foi um detalhe, não foi sobre o processo criativo da Carolina, foi sobre que os homens sempre foram educados a não mostrar a sua sensibilidade e que tu queres fazer o esforço para que os teus filhos sejam sensíveis. E acontece várias vezes com este livro, O Indomável. Há vários capítulos que eu de repente aplico em várias conversas, ou seja, quando eu ouvi a tua conversa pensei, a Luísa tem que ler este capítulo, que ela explica muito bem, esta autora explica muito bem, conta a história de um homem, marido e mulher, e o homem quando era pequenino os pais nunca o deixaram mostrar, o homem não chora, não podes mostrar emoções, não sei o quê, e ele foi sempre infeliz com isso, e então ele quer combater isso e quer mostrar ao filho, então ele faz questão de chorar em frente ao filho, para mostrar ao filho que um homem pode chorar e que pode... E ele diz, e o homem desabafa com esta autora, com a Glennon Doyle, e ele desabafa, e ele sente que a mulher não disfarça, mas não está totalmente confortável com esta decisão dele. E a Glennon Doyle fala... Sim, é quase como se ela de repente se calhar sentisse que perde ali o porto de abrigo, porque o homem, de certa forma, ela também acaba por vê-lo sem querer, nós ainda, assim, exatamente, e é isso que esta autora explica muito bem. Há coisas que te foram incutidas desde pequena, que tu até podes não concordar, mas sem querer está dentro de ti, que foi-te incutido desde sempre. Então ela tem uma analogia maravilhosa que é a cheetah. Por mais que uma cheetah esteja numa jaula e nunca conheceu a floresta, não podem dizer que ela está feliz assim porque nunca conheceu a floresta. Ela sabe que aquela não é a natureza dela. É a melhor analogia logo no início. Sim, sim. E pronto, e depois a autora fala com a mulher dele e diz, mas é verdade que tu sentes-te constrangida quando ele chora? E ela diz, é horrível, eu percebo o que ele quer fazer e concordo, mas sem querer algo cá dentro diz, faz-te homem, para de chorar. Então é muito... E depois há ela também sentir-se mal com sentir isso, não é? Exatamente, sente que estás-te a contradizer, tu queres evoluir. E há capítulos super interessantes, até o pai dela diz, eu não quero ser racista, mas eu fui criado para ser racista, ajudem-me a não ser. Foi-me incutido. Portanto, há muitos capítulos aí, olha, eu fotografei vários... muito fácil de ler, tem umas letras grandes. Sim, e há um outro capítulo que a mim imagina uma altura no início abrandou o ritmo, quase que perdi o interesse, depois fiquei presa e fotografei um ou outro capítulo sobre um ou outro assunto para um ou outro amigo. Ah, que giro. Então pronto, é um presente para ti. Olha, Indomável, da Glennon Doyle. Olha, obrigada, eu adorei esta conversa. Eu também, muito obrigada.